Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, uma reflexão. Erros cometidos por Jacó e suas consequências. Vamos extrair alguns aprendizados com os erros de Jacó. Embora Jacó tenha fazido parte dos planos de Deus para dar continuidade à formação de Israel, de onde viria o Salvador, Jesus Cristo, mas isso não o isentou das consequências de seus erros. Jacó cometeu vários erros, onde vamos estudar nesse vídeo aqui e extrair algumas lições em cima de seus erros. Ser escolhido por Deus não isenta a pessoa das consequências dos seus erros. Davi foi eleito por Deus o melhor rei de Israel. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, foi punido por Deus pelo seu pecado de adultério. Saul foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas devido à sua desobediência, Deus tomou o seu reinado e deu a Davi. A punição pelo pecado nem sempre é imediato, mas é certo. O pecado não fica impune, não ficará sem punição. Mesmo Deus perdoando a pessoa, o perdão nem sempre significa que a pessoa ficará isenta das consequências. Vemos isso pelo exemplo de Davi, de Sansão, de Jacó e outros tantos. A lei da semeadura, que foi dito por Paulo no livro de Gálatas, se aplica a todos, em todos os tempos e de modo geral, tanto a pecadores, incrédulos, como a crentes. O que o homem plantar, ele também ceifará, ainda que seja a longo prazo, mas não ficará impune das consequências. Vamos ao primeiro. Eu vou falar aqui pelo menos 5. O primeiro erro de Jacó, que vamos analisar e extrair lições para as nossas vidas. Jacó enganou Isaac, seu pai, com o auxílio de sua mãe Rebeca, para ficar com o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. O direito de primogenitura podia ser vendido ou comprado. Esaú tinha o direito de primogenitura e trocou por um prato de lentilha. Muitos pensam, mas trocar por um prato de feijão? Hoje isso significa trocar as bênçãos de Deus e a sua salvação por coisas banais deste mundo, como fez Esaú. Fez pouco caso das bênçãos de Deus. O direito de primogenitura era uma bênção de Deus. E Esaú mostrou pouco caso às bênçãos de Deus. Isso hoje muitos fazem ao trocar as bênçãos de Deus por coisas sem valor, como novelas, as coisas imorais deste mundo que o mundo oferece. Corresponde ao prato de lentilha de Esaú. Trocar Deus por coisas banais deste mundo, por coisas passageiras. Esaú significa Edom, quer dizer vermelho. Vermelho, a mesma cor do guisado de lentilha. Aquilo pelo qual a pessoa se vende é aquilo que a pessoa se torna. Até o significado dele tinha a ver com o prato de lentilha que ele trocou por seu direito de primogenitura, pela sua bênção. Agora o segundo, Jacó enganou seu pai, tentando se passar por Esaú, seu irmão. Ele fez isso com o auxílio de sua mãe, e os dois erraram. Eles usaram de astúcia para cima de seu pai, para ficar com o direito de primogenitura, tentando se passar por Esaú. Como consequência, Jacó e sua mãe nunca mais se viram.
Jacó não desfrutou da herança que conseguiu de seu irmão. Jacó teve que fugir de seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Tanto Jacó como sua mãe, os dois pagaram um alto preço. E o pior de todos, nunca mais se viram. E Jacó teve que ir para outra terra. O terceiro, Jacó trapaceou seu irmão Esaú. Agora Jacó iria sentir na pele a mesma dor que seu irmão sentiu. Agora Jacó, em terra distante, queria se casar com Raquel. Trabalhou por 7 anos em troca para se casar com ela. E seu sogro, ao invés de dar Raquel para ele deu a sua irmã Léia. Agora ele viu a dor de ser enganado, de ser trapaceado. Ele usou de astúcia para cima de seu irmão. Agora o seu sogro Labão também usou de astúcia para cima dele. Agora teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ele foi tapeado pelo seu sogro. Pagou com a mesma moeda. Sentiu na pele a dor que seu irmão sentiu, de ser tapeado. E também que mais tarde Jacó iria sentir na pele também quando seus filhos iriam enganá-lo. Já vamos falar sobre isso. Agora vamos para o quarto. Jacó foi enganado pelos seus filhos, os irmãos de José do Egito, filho de Jacó. José também era filho de Jacó. Então, os irmãos de José, para se livrar de José por inveja, venderam José para uma comitiva e eles sujaram a túnica de Jacó com sangue de animal para mentir a Jacó que José havia sido morto por animais. Anos depois, Jacó descobriu que era mentira. Jacó foi tapeado pelos seus próprios filhos. Sentiu mais uma vez a dor de ser enganado. Jacó, no fim da sua vida, ele disse para Faraó: meus dias foram poucos e maus. Esses dias poucos e maus, pelo menos parte disso, foram as consequências de seus erros. Isso nos ensina que mesmo a pessoa sendo fiel a Deus, por maior que seja o seu chamado ou a sua função ministerial, por mais usada por Deus que ela seja, se ela errar, Deus perdoa. Mas perdão nem sempre significa que a pessoa estará isenta das consequências. Jacó sentiu isso na pele por experiência própria. Digamos que ele pagou com a mesma moeda. Foi tapeado e enganado da mesma forma que ele enganou lá no passado. Jacó passou por várias aflições. Deus estava com ele e sempre compensava algum mal que ele sofria, mas levou a dor das consequências até o fim da vida. Isso nos deixa várias lições. Devemos ter cuidado para não errar, pois mesmo Deus estando conosco, mas podemos ter aflições por conta dos nossos erros, como teve Jacó. Mesmo Deus estando com ele, ele passou por várias aflições, parte devido pelos seus próprios erros, as consequências. Jacó, um ambicioso e vantagista, querendo tomar dos outros aquilo que não era seu. Isso foi um resumo muito curto sobre Jacó. O conteúdo é bem maior, né? Só um pouquinho só para extrairmos algumas lições que servem de exemplo para nós e também de alerta. Então, para você saber mais, pode ler a história dele em Gênesis, que você vai extrair mais lições ainda sobre isso. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.